Boa tarde e bem-vindos de novo ao canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Estamos tratando da teologia da libertação e esta aqui seria a sétima aula, a aula número 7. Se vocês lembram, nas últimas duas aulas tratamos do núcleo doutrinal da teologia da libertação, que é o historicismo imanentista ou imanentismo historicista. Quer dizer, aquela doutrina errada, herética, que não distingue entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. E nós vimos vários campos nos quais esta doutrina herética se vê na teologia da libertação. Por exemplo, na confusão entre o reino de Deus e a utopia política comunista. Por exemplo, entre a revelação de Deus, quer dizer, Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, e a revelação de Deus na história, um Deus histórico, um Deus que fala pela história, etc., etc. Agora, se a gente toma um erro destes, 2, 3, 4, a consequência é que a gente está de frente a uma nova religião. Isto aqui não é mais a religião católica, isto aqui não é mais a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos ver 2 ou 3 pontos nos quais este caráter de religião nova, quer dizer, não católica, mas uma nova coisa, é muito clara na teologia da libertação. Vamos começar como eles entendem a virtude e, portanto, a santidade. O homem virtuoso, a pessoa virtuosa, virtus quer dizer força. A pessoa virtuosa para a Igreja Católica é a pessoa que luta contra os próprios defeitos para manter-se na lei de Deus. É a pessoa que cumpre e obedece aos mandamentos da lei de Deus e, portanto, luta continuamente contra todos esses defeitos que podem desviar ela do cumprimento do seu dever cristão. Para a teologia da libertação, a virtude não é isto. A virtude é ter entusiasmo pelas causas revolucionárias. Quanto mais entusiasmo eu tenho pelas causas revolucionárias, mais eu vou ser santo. Olhem só o que o Boff, o Frei Leonardo, o ex-Frei Leonardo Boff, disse. Nas comunidades eclesiais de base, criou-se a situação para um novo modelo de santidade. Quer dizer, um novo modelo de santidade. O militante. Quer dizer, você quer ser santo, tem que militar nas causas revolucionárias. Mais do que lutar contra as próprias paixões, como entendia a Igreja Católica desde sempre, mais do que lutar contra as próprias paixões, luta-se politicamente contra a expoliação e a criação de mecanismos de acumulação excludente, quer dizer, contra a propriedade privada, no esforço para construir relacionamentos mais comunitários, quer dizer, o comunismo. Perdão. Em outras palavras, quanto mais eu me esforçar para implantar o comunismo, mais eu vou ser santo. Isto se basa num novo conceito de pecado, um novo conceito de virtude e de santidade, um novo conceito de pecado. O pecado, o que é para a Igreja Católica? É o leio do Catecismo da Igreja Católica, é uma palavra, um acto ou um desejo contrários à lei eterna, quer dizer, à lei de Deus. Isto aqui pode ser só pessoal, porque é a pessoa que tem a responsabilidade moral pelos seus atos. E o pecado é um ato moral, errado, é ruim, mas é um ato moral que só a pessoa pode fazer. Se pode falar de pecado social, mas, como Papa João Paulo II diz, é só em sentido analógico, quer dizer, em sentido parecido, mas não em sentido estrito.
Para a teologia da libertação, não. O único pecado que existe é o pecado social. Quer dizer, o que eles chamam as estruturas de opressão, quer dizer, a propriedade privada, as hierarquias, etc. Olha o que diz Gustavo Gutiérrez, o fundador da teologia da libertação. Na perspectiva libertadora, não se trata do pecado como realidade individual, privada e íntima, afirmada apenas para precisar de uma redenção espiritual. Vistas as coisas nesta óptica, são redescobertas as dimensões coletivas do pecado. O pecado coletivo. Ele continua e diz: o pecado está nas estruturas opressoras, na exploração do homem pelo homem, no domínio e na escravidão dos povos, dos grupos étnicos e na classe social. Bom, isto aqui eu não vou ler, mas até o pecado original, os teólogos da libertação, em termos, negam até o próprio pecado original e dizem que o pecado, até o próprio pecado original, foi originalmente um pecado social. Então, o que é a conversão? Também aqui tem um novo conceito de conversão. Conversão para a igreja, conversão quer dizer virar em U. Convergere, no latim, quer dizer voltar para trás. Conversão quer dizer abandonar o caminho errado, ruim, que estava seguindo e voltar para a prática da virtude. Cada vez que eu vou me confessar, por exemplo, é uma pequena conversão, que eu abandono os pecados que fiz, me arrependo dos pecados que fiz, peço perdão e o sacerdote me absolve. E isso é uma conversão. Ora, conversão para a teologia da libertação, o que é a libertação política? Se o pecado é coletivo, se o pecado é social e político, a conversão tem que ser social e política. Olha o que diz sempre Gustavo Gutiérrez. Conversão significa uma transformação radical de nós mesmos. Pensar, sentir e viver como Cristo no homem despojado e alienado. Converter-se e engajar-se no processo de libertação dos pobres e dos explorados. Quer dizer, virar um evolucionário. Essa é a conversão. Vamos para outro tema. Estou vendo que o tempo está passando muito rapidamente. Vamos para outro tema. Um novo conceito de verdade. O que é a verdade para a Igreja Católica? Tem o conceito teológico da verdade. A verdade é Deus. Nosso Senhor diz: eu sou a via, a verdade e a vida. Eu sou a verdade porque Deus é a verdade. Do ponto de vista filosófico, a verdade é a adequação da ideia com o objeto. Se eu vejo isto e digo é um lápis, a minha ideia de lápis coincide com o lápis real. Isso é a verdade. Adequatio intellectus et rei. Do ponto de vista moral, a verdade é ser verdadeiro e veraz em tudo que se faz e se diz. Ora, Marx, quer dizer, o marxismo, muda completamente o conceito de verdade. E isso especialmente o explica Engels, que é outro fundador do marxismo junto com Karl Marx, nas teses sobre Feuerbach. Ele diz: a verdade não se pensa, a verdade se faz. O Leonardo Boff diz: o que nos salvará não é a verdade que se pensa, mas a verdade que se realiza na prática. Isto os filósofos chamam de uma ruptura epistemológica, quer dizer, uma ruptura no próprio conceito de verdade. Para Lenin, por exemplo, o que é a verdade? A verdade é a realização da Revolução Comunista. Se eu consigo realizar a Revolução Comunista, eu fiz a verdade.
porque isso é a verdade. Olha só o que ele diz. A moral, este é o Lenin que diz, a moral considerada fora da sociedade não existe para nós. A moral é subordinada aos interesses do proletariado. Se eu faço algo, eu consigo fazer isso é moral, isso é verdade. Se eu tenho que matar 100 milhões de pessoas, como os comunistas mataram, 100 milhões de pessoas para implantar o comunismo, tá bom, porque eu implantei o comunismo e, portanto, isso é moral, isso é verdade. Pois bem, a teologia da libertação assume este conceito marxista de verdade. Olha o que diz Juan Luís II. O critério de uma verdadeira teologia não consiste numa ortodoxia elaborada pela própria teologia, mas no sucesso verdadeiro, material da libertação histórica. Quer dizer, eu consigo a libertação histórica, que os senhores lembram que se identifica com o comunismo, pronto, essa é a verdade. Não existe uma verdade superior, não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade teológica. Alfred Henley, um outro teólogo da libertação, diz: a conquista mais importante da teologia da libertação é precisamente o ter superado uma conceição truncada e profundamente alienante da teologia. Fazer teologia está ligado não a uma ortodoxia, mas a uma ortopraxis. Ortopraxis, orto quer dizer reta. Se eu, pela minha praxis, consigo o que eu quero, isso aí está bom. Se, por exemplo, em Cuba foi feita uma revolução armada e se implantou o comunismo, isso é a verdade, isso é bom, porque eu queria implantar o comunismo, fiz a revolução e consegui, na praxis, consegui o que eu queria. Essa é a verdade. E portanto, os senhores veem, dice, uma ortopraxis, continua o Alfred Henley, em americano, uma ortopraxis, ou seja, uma ação libertadora. A ortopraxis é o fundamento da ortodoxia. Quer dizer, exatamente o contrário do que diz a Igreja Católica. A Igreja Católica diz a ortopraxis vem da ortodoxia, quer dizer, uma coisa é teologicamente verdadeira e boa, é filosoficamente verdadeira e boa, e, portanto, eu aplico isso. Por exemplo, eu tenho que lutar com... a pureza é boa, a impureza é ruim. Portanto, eu tenho que aplicar esse princípio na minha vida. Eu tenho que ser puro, eu não posso cair na impureza, porque tem uma verdade moral absoluta baseada num comandamento da lei de Deus, o sexto e dois comandamentos, o sexto e o noveno, não pecarás contra a pureza e não desiderarás a mulher do próximo. Portanto, essa é a ortodoxia. De aí eu aplico essa ortodoxia na minha vida pessoal e na vida social. Não pode praticar impureza. Eles dizem, não, exatamente o contrário. A ortopraxis dá o conceito da verdade. Por exemplo, eu sou um líder comunista. Se para implantar o comunismo no meu país eu preciso pecar de impureza 1000 vezes, eu peco de impureza, porque isso não é pecado, porque isso está orientado para a implantação do comunismo. Ortopraxis. Eu quero implantar o comunismo, eu implanto, portanto, a minha praxis foi orto, quer dizer, foi reta. O que eu fiz para chegar a esse fim é relativo ao fim. Portanto, um novo conceito de verdade. E chegamos a um novo conceito de fé. E com isto
fecho esta sétima aula. Gustavo Gutierrez diz: a verdade do evangelho se faz. Se não existe uma verdade absoluta, é a verdade que se faz. Assim, a fé nos aparece cada vez mais como uma praxis libertadora. O que é a fé para a Igreja Católica? É crer em Deus. Eu tenho fé em Deus. Para a teologia da libertação, a fé é a praxis libertadora. Eu fecho com uma citação do Hugo Assmann que diz: a fé deve ser entendida fundamentalmente como praxis, no sentido denso da praxis histórica, e não como uma praxis religiosa. Eu fecho, portanto, voltando ao que eu disse no início. Todos estes erros fazem da teologia da libertação uma nova religião que não é mais a religião católica. Com isto, queridos amigos, eu vos chamo a participar da próxima aula, aula número 8, e a todos, até logo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.